A história costuma ser contada através de grandes nomes. Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão Bonaparte, Winston Churchill, Abraham Lincoln. Homens que aparecem nos livros, nos monumentos, nos documentários. Mas existe uma pergunta fascinante. Quantas pessoas mudaram o rumo da humanidade sem receber reconhecimento? Quantos indivíduos estiveram a poucos passos de transformar completamente o mundo? E quantos deles desapareceram das páginas da história? Hoje, vamos conhecer a história de um homem que quase alterou o destino de continentes inteiros. Um homem que esteve próximo do poder, próximo da glória, próximo da imortalidade, mas que acabou sendo esquecido. Seu nome não aparece em monumentos famosos. Seu rosto não está em notas de dinheiro. E provavelmente você nunca ouviu falar dele. Mas suas decisões quase mudaram tudo. Esta é a história de um homem que esteve a um passo de alterar o curso da humanidade. E que hoje permanece praticamente desconhecido. Existe um detalhe curioso sobre a história. Ela raramente é feita por apenas uma pessoa. Por trás de cada grande líder, existiram conselheiros, generais, diplomatas, inventores, exploradores, pensadores. Muitas vezes, indivíduos fundamentais desaparecem, enquanto outros recebem toda a fama. Pense em quantos cientistas contribuíram para descobertas atribuídas a um único nome. Quantos estrategistas ajudaram imperadores a vencer batalhas? Quantos negociadores impediram guerras? A história é cheia de personagens invisíveis. E talvez nenhum exemplo seja tão fascinante quanto aquele que vamos conhecer hoje. Um homem cuja influência foi gigantesca, mas cuja memória praticamente desapareceu. Em 28 de junho de 1914, um jovem de apenas 19 anos caminhava pelas ruas de Sarajevo. Seu nome era Gavrilo Princip. Naquele momento, ele era apenas mais um estudante nacionalista. Pouco conhecido, sem riqueza, sem influência política, sem exércitos, sem poder. Mas carregava consigo algo capaz de mudar o mundo. Uma pistola. Quando encontrou o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, disparou 2 tiros. Em poucos segundos, a história mudou. O atentado desencadeou uma sequência de eventos que levaria à Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que matou milhões, derrubou impérios, criou novas fronteiras e preparou o terreno para a Segunda Guerra Mundial. Poucas pessoas exerceram tamanho impacto sobre a história. Mas quantas conhecem seu nome? Quase nenhuma. O mais impressionante não é apenas o atentado, é o que ele revela. A história nem sempre muda através dos mais poderosos. Às vezes ela muda através dos mais improváveis. Gavrilo Princip não era rei, não era general, não era presidente, mas estava no lugar certo, no momento certo, com a motivação certa. Seu ato individual desencadeou uma reação em cadeia gigantesca. Isso nos mostra algo fascinante. Os sistemas históricos podem parecer gigantescos, mas frequentemente são mais frágeis do que imaginamos. Uma decisão, um encontro, um acidente, uma oportunidade. Tudo pode alterar o rumo dos acontecimentos. E isso aconteceu inúmeras vezes ao longo dos séculos. Após os disparos em Sarajevo, as alianças militares começaram a entrar em ação. A Áustria declarou guerra à Sérvia. A Rússia apoiou a Sérvia. A Alemanha apoiou a Áustria. A França apoiou a Rússia. O Reino Unido entrou no conflito. Em poucas semanas, o planeta mergulhou em uma guerra sem precedentes. Agora imagine algo. E se Gavrilo Princip tivesse errado os disparos? E se o carro tivesse seguido outro caminho? E se aquele encontro jamais tivesse acontecido? Talvez a Primeira Guerra Mundial fosse adiada. Talvez ocorresse de outra forma. Talvez nunca acontecesse. A história inteira poderia ser diferente.
e isso mostra como eventos aparentemente pequenos podem gerar consequências gigantescas. Mas Gavrilo Princip não foi o único. A história está repleta de personagens quase invisíveis. Nikola Tesla revolucionou o mundo moderno, mas viveu muito tempo à sombra de outros nomes. Ignaz Semmelweis descobriu a importância da higiene médica e foi ridicularizado. Alan Turing ajudou a derrotar os nazistas e permaneceu desconhecido por décadas. Diversas figuras moldaram o futuro sem receber o reconhecimento merecido. Isso acontece porque a história gosta de simplificar narrativas. É mais fácil lembrar de um herói, um vilão, um líder. Mas a realidade é muito mais complexa. O mundo é construído por milhares de pessoas cujos nomes raramente aparecem nos livros. Talvez a maior lição desta história seja surpreendente. Você não precisa ser famoso para causar impacto. Não precisa ser rico. Não precisa ser poderoso. Ao longo da história, indivíduos comuns mudaram destinos extraordinários. Alguns para melhor, mas todos tinham algo em comum. Tomaram decisões. Agiram. A história não é feita apenas pelos gigantes. Ela também é construída por pessoas aparentemente comuns. E muitas vezes são justamente essas pessoas que provocam as maiores transformações. O problema é que raramente percebemos isso enquanto estamos vivendo. Quando pensamos nos grandes acontecimentos da humanidade, tendemos a focar nos nomes famosos. Mas a história possui inúmeros protagonistas invisíveis. Pessoas esquecidas, ignoradas, apagadas pelo tempo. E ainda assim, profundamente influentes. Gavrilo Princip tornou-se um desses personagens. Um jovem desconhecido que ajudou a desencadear eventos capazes de transformar o século XX. Sua história nos lembra algo poderoso. O impacto de uma pessoa não é medido por sua fama, mas pelas consequências de suas ações. E talvez seja por isso que estudar a história continua tão fascinante, porque ela nos mostra que o mundo pode mudar de direção nos momentos mais inesperados e pelas mãos das pessoas mais improváveis. Se você gostou desta investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal Segredos da História e ative as notificações. E responda nos comentários: qual personagem histórico você acredita que merecia muito mais reconhecimento do que recebeu? Às vezes, os nomes que mudam o mundo são exatamente aqueles que o mundo esqueceu.